Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Chico, beleza? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre design de interface, tá bom? Só que para falar um pouquinho sobre design de interface, a gente vai tratar especificamente sobre os elementos da experiência do usuário, tá bom? Os elementos da experiência do usuário são cinco elementos, né, do design de experiência do usuário, do design de UX, e eles foram apresentados a nós pela primeira vez por um designer chamado Jesse James Garrett, tá ok? E ele utilizou isso num livro que ele chamou de Os Elementos da Experiência do Usuário, tá bom? E aí ele vai explicando nesse livro as etapas pelas quais os projetos de experiência dos usuários devem passar, bem como questões que os designers de UX, né, eles devem considerar em cada etapa. E é um livro já que não é um livro novo, é um livro que vai aí já para mais de 20 anos, é um livro que foi publicado em 2002, né? Então é antes do lançamento do primeiro smartphone. Beleza? Então, quando, acho que se não me engano, em 2007, né, a Apple vem ali com o seu iPhone, e em 2008 ali começa ali, né, o advento, né, do mobile ali, tá? Mas vem bem antes, né? E é projetada para websites. Mas os elementos acabaram se alinhando tão bem com o processo de criação de qualquer tipo de design inteligente, e principalmente aqueles designs centrados nos usuários que podem ser usados como uma estrutura para qualquer projeto que exija uma experiência do usuário satisfatória. Tá? Então é muito importante ali a gente entender um pouquinho esses elementos, tá bom? Os elementos que eu vou apresentar para vocês são elementos que eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Então são elementos que vai de um cenário um pouco mais abstrato para um cenário mais concreto. Então, se a gente está falando desses elementos, a gente está falando de estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e a base final. Vamos dar uma olhadinha numa imagem aqui? Agora vocês vão ficar sem me ver um pouquinho, tá? Aqui na imagem vocês estão vendo os cinco elementos que nós temos para trabalhar. Tá? Esses cinco elementos foi o que eu citei, eles saem de um escopo mais abstrato e chegam no escopo um pouco mais concreto. Tá? Então a gente vai identificar um pouquinho desses cinco elementos. O primeiro deles que nós temos é o elemento estratégia. Tá bom? O elemento estratégia ele está lá na base. Né? Então ele é ele é a parte mais abstrata e menos restrita do projeto. Tá? É aqui que eu começo a tomar uma série de decisões, aqui que eu começo a entender os objetivos, né? Aqui que eu começo a entender como o produto ele deve ser projetado para atender seu cliente. Né? E aqui dentro desse escopo, dentro da estratégia, eu vou definir quais são as partes interessadas, quais são os objetivos, quais são as metas que eu devo atingir com este produto, tá bom? E eventualmente é um produto ali pensado muitas vezes, né, para que a gente consiga, a partir da estratégia, né, ele é um produto que vai sendo pensado por etapas, tá bom? Então, o primeiro elemento que nós temos, ele é a estratégia e ele é a parte mais abstrata e menos restrita do projeto, beleza? Bom, qual que é a próxima parte? Então, saindo da estratégia, a gente vai para o escopo. Então, eu trabalho a construção de uma estratégia, eu defino a minha estratégia e aí eu parto para o escopo do produto. E esse escopo ele pode ser determinado e definido detalhadamente. Né? É aqui, galera, que todos os recursos de um produto são decididos. E aí eu vou incluir as informações que os usuários podem encontrar, as funcionalidades. É nesse momento que o pessoal de experiência do usuário começa a trabalhar as especificações, que a gente chama de especificações funcionais, que vai ali identificando e descrevendo cada recurso, né? Então é nesse momento que eu consigo pegar a minha estratégia do passo anterior, né? E eu começo a dar vida ao meu produto. Então é no escopo, eu saio um pouco do plano da abstração e vou ali já para um plano de definições, né? Então eu já começo a definir algumas coisas, eu começo a definir alguns recursos, como eu vou trabalhar esses recursos, como esses recursos serão criados, tá bom? Então eu saio da estratégia que é aquele momento inicial,
tá? E eu entro no escopo que já tem um pouco mais de definição. A partir daí, eu já tenho que ir para estrutura. Quando eu estou na estrutura, eu começo já a pensar em mapa do site, em navegação, como que as páginas serão criadas, como elas serão modeladas, qual será a diagramação dessa página, qual o grid que eu vou trabalhar, qual o grid que eu vou definir. Tá? Então, tudo isso começa a ser determinado na minha estrutura. Então, como eu coloquei aqui que vocês estão lendo, uma vez delineado o escopo do produto, é hora de começar a trabalhar na estrutura. Tá? Então, todos os elementos de navegação, e aí a gente pode até falar depois aqui, num outro vídeo, sobre design atômico, atomic design. Tá? Ele entra muito, ele casa muito aqui na estrutura, só que ali é um papo para um outro vídeo. Tá bom? Então, é aqui que cada elemento da navegação ele é decidido, incluindo onde cada página do produto pode ser encontrada. Tá? Então é extremamente importante trabalhar a estrutura. E é na estrutura que a gente começa a aprofundar no design de interação, tá? Na arquitetura de informação do produto, nas primeiros protótipos, nas primeiras prototipações. Então é nesse momento que eu começo a fazer algumas decisões de design. Beleza? Depois que eu passei desses elementos, né, desse elemento estrutura, eu vou para um outro elemento aqui, que é o elemento esqueleto. Tá? Então eu já estou quase no topo, então já saí bastante da abstração, já estou lá em cima. Beleza? Então, conforme eu for trabalhando, e por que é muito interessante essa estrutura, né? Porque eu tenho primeiro uma estratégia, depois eu monto um escopo, parto para uma estrutura, chego na hora do esqueleto. Né? Então, como eu já sei a estrutura do meu produto, né, a gente já pode fazer o desenho do nosso produto, o esqueleto do nosso produto. Tá? E aí, dentro desse carinha aqui, é onde eu vou trabalhar a criação de wireframes. Então, na estrutura, eu defino o número de páginas, eu até defino a forma como os wireframes devem ser trabalhados, mas eu não desenho os wireframes ainda. E é nesse momento, né, que eu tenho esse esqueleto que eu consigo trabalhar. Então é aqui que as decisões elas passam a ser tomadas. Então aqui que as decisões de design elas passam a ser tomadas. Então eu vou trabalhar a criação de wireframes, vou trabalhar a criação de protótipos. Tá? O wireframe eu posso trabalhar primeiro uma criação de baixa fidelidade, depois eu mais voltada ali para a diagramação, depois eu vou para um protótipo um pouco mais elaborado que vai organizar os produtos, que vai organizar ali a navegação dos produtos, né? Mostrando ali aonde vai estar links, imagens e textos, como eles serão dispostos dentro do nosso produto, e isso é muito importante para garantir uma rápida navegação. Eu sempre falo duas coisas para os meus alunos, que são o seguinte. A primeira é um desafio. Tá? Então, para qualquer lugar que vocês forem navegar dentro do seu projeto web, pensa assim, ó, eu preciso chegar neste local em 2 cliques. É pouco 2 cliques? Né? Talvez seja, mas se você conseguir isso, né, você tem ali já um problemaço resolvido, tá bom? Então, sempre pense, né, sempre que vocês forem trabalhar um wireframe, sempre pensem em como eles serão dispostos e eles precisam garantir que os usuários, né, possam navegar rapidamente em cada página, encontrar as informações que precisam, porque senão eles saem da página, né? É tudo muito dinâmico nos dias de hoje. Então a pessoa está ali com 10, 15, um monte de aba aberta, para ele sair daquele site e não voltar mais, é 2 palitos, né, gente? Vamos combinar. E por último, a gente tem aqui a superfície. Tá? Então, se no esqueleto a gente trabalhou a criação da diagramação, a localização, onde vai ficar meu logotipo, onde vai ficar o meu carrossel, onde o meu menu vai ficar, onde está a minha página de contato. Então, quando eu chego na superfície, eu vou ter ali um mockup. Tá? Então eu vou ter um layout muito mais elaborado, onde eu já vou fazer a aplicação de cor nos botões, já vou trabalhar com tipografia, já vou trabalhar com não se a empresa, a identidade visual da empresa, né, do seu cliente. Então
é o plano mais concreto. É nesse momento, depois que eu passo por estratégia, escopo, estrutura e esqueleto, que eu passo a trabalhar as páginas finais. É como se eu fosse fazer a arte final da minha pintura, do meu desenho. Nesse caso, quando eu chego aqui na superfície, eu estou fazendo a arte final do meu site e isso ali é extremamente importante. Então, é nesse momento que a gente está preocupado com a experiência sensorial daqueles que vão utilizar. Né? Então, quais cores, texturas que serão empregadas no design visual, como que isso ajuda na navegação do seu projeto, como que o layout do seu site, a estética dele, passa a interagir com o usuário final, beleza? Então é muito importante que a gente faça passo a passo. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, nunca trabalhem, né, diretamente, vai direto lá para a superfície. Senão você está pulando uma quantidade enorme de etapas, tá bom, gente? Ó, vou voltar aqui agora, beleza? Então, assim, os elementos de superfície são extremamente importantes para que a gente finalize o nosso projeto, tá? Então, eu tenho ali na estratégia os objetivos do produto, as necessidades que aquele produto vai trabalhar. Quando eu vou para o escopo, eu tenho as especificações funcionais, eu tenho aquilo que é essencial para o meu projeto, eu começo a definir algumas frentes ali extremamente importantes, eu defino a estratégia, eu vou detalhar ali, eu vou definir o que vai ser aplicado, os produtos que eu vou utilizar, quais as informações que os usuários vão encontrar. Né? Então eu trabalho isso quando eu estou no escopo. Quando eu vou para a estrutura, eu estou trabalhando com a interação de design, com a arquitetura de informação, eu estou trabalhando com mapa de site, eu estou trabalhando ali com a navegação, né? Ou seja, se eu estou na home, para onde eu posso ir, se eu não estou, se eu tenho uma intranet, se eu não tenho, tudo isso faz parte. Mas ainda não fiz o wireframe. E aí quando a gente chega no esqueleto, olha isso, gente, muitas pessoas falam assim, não, vamos sair aqui do wireframe e a gente já decide. Não, não, galera. Então a gente vai sair da estrutura, aí sim eu chego no esqueleto, que ali eu tenho um design mais informacional. Então eu consigo enxergar agora a minha estrutura, mesmo que seja via um wireframe de baixa fidelidade. Tá? Que é extremamente importante, a gente vai falar um pouquinho disso. Por último, né, é a aplicação final, é o que a gente chama de mockup ali, já é o projeto final, e a partir da aprovação ali dessa parte final, né, desse design mais sensorial, eu posso começar a construir o meu front-end do meu site. Beleza, gente? Então é extremamente importante que a gente trabalhe aqui com esses 5 elementos, tá? Os elementos do Jesse James Garrett é extremamente importante, está num livro que é Os Elementos da Experiência do Usuário, tá bom? Eu recomendo bastante, apesar de ser um livro de 2002, ele não é um livro datado, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, eu vou disponibilizar esse material para vocês também. Um forte abraço, tá bom? E até a próxima.